Se eu te dissesse que o BTS quase desapareceu da indústria antes mesmo de conquistar o mundo, você acreditaria? Parece impossível imaginar isso hoje, mas houve um momento em que tudo estava por um fio. A empresa estava enfrentando uma grave crise financeira, o futuro do grupo era completamente incerto e os próprios integrantes chegaram a pensar que aquele sonho poderia terminar muito antes do esperado. O mais surpreendente é que esse não foi o único momento em que o BTS esteve perto de encerrar um ciclo. Ao longo da carreira, eles enfrentaram crises, pressão extrema, dúvidas sobre a própria identidade e situações que poderiam ter mudado completamente a história da música. E tem um detalhe que muita gente ainda não conhece. Se algumas decisões tivessem sido diferentes, talvez o BTS nunca tivesse se tornado o maior grupo de K-pop do planeta. Então já deixa o seu like porque hoje você vai conhecer os bastidores de uma história que parece roteiro de filme. E se você ainda não faz parte da família do K-pop Coreia, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui a gente traz os detalhes que quase ninguém comenta. Agora prepara o coração, porque essa história começa muito antes dos recordes, dos estádios lotados e do sucesso mundial. Ela começa quando 7 garotos tinham tudo para fracassar, mas decidiram lutar até o fim. A nossa história começa em 2013. Hoje é difícil acreditar, mas naquela época ninguém imaginava que aqueles 7 garotos mudariam a história do K-pop. Muito pelo contrário, o BTS estreou cercado de dúvidas. Enquanto as grandes empresas dominavam a indústria com investimentos milionários, campanhas gigantes e artistas que já chamavam atenção antes mesmo do debut, a Big Hit Entertainment era praticamente uma desconhecida. Ela não tinha o mesmo dinheiro, não tinha a mesma influência, e muito menos a mesma estrutura das empresas que controlavam o mercado. Na prática, o BTS já começou a corrida vários passos atrás dos concorrentes. Mas foi justamente essa desvantagem que obrigou o Bang Se-hyuk a pensar diferente. Se não era possível vencer pelo tamanho da empresa, eles precisariam conquistar as pessoas de outro jeito. Em vez de criar uma imagem perfeita, o produtor decidiu mostrar jovens reais, com sonhos, inseguranças e dificuldades parecidas com as de qualquer pessoa. Pode parecer algo comum hoje, mas naquela época isso era revolucionário. O BTS não queria parecer inalcançável. Eles queriam que qualquer fã olhasse para eles e pensasse: eles são como nós. Essa conexão começou a chamar a atenção rapidamente. As músicas tinham mensagens diferentes, os integrantes mostravam suas personalidades e, aos poucos, um pequeno grupo de fãs começava a nascer. Só que existia um enorme problema. Carinho do público não paga boletos. Nos bastidores, a situação financeira da Big Hit ficava cada vez mais delicada. A empresa acumulava dívidas e precisava desesperadamente que o BTS desse certo. Cada comeback era tratado como uma aposta de vida ou morte. Não era simplesmente lançar um álbum para subir nas paradas. Era lançar um álbum para manter a empresa funcionando. Imagine a pressão. Enquanto muitos artistas estreavam pensando apenas em crescer aos poucos, o BTS carregava nas costas a responsabilidade de salvar toda uma empresa. Se um lançamento não alcançasse o resultado esperado, o futuro de todo mundo ficava ameaçado. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Alguns trabalhos tiveram um desempenho abaixo do esperado, e a preocupação tomou conta dos bastidores. Os próprios integrantes já revelaram anos depois que passaram por momentos de muita incerteza. Eles realmente não sabiam se ainda existiriam como grupo no ano seguinte. É uma realidade que muitos fãs nunca chegaram a imaginar. Hoje olhamos para os bilhões de visualizações, para os estádios lotados e para os inúmeros recordes. Mas houve um tempo em que o BTS simplesmente lutava para continuar existindo. E quando parecia que a história estava chegando ao fim, tudo mudou por causa de um único comeback. Foi esse lançamento que transformou completamente o destino do grupo. Esse comeback foi The Most Beautiful Moment in Life. E olhando para trás, dá para dizer que esse foi um dos momentos mais importantes da história do BTS. Não foi apenas um álbum de sucesso. Foi o lançamento que literalmente mudou o destino do grupo. Pela primeira vez, o BTS começou a conquistar reconhecimento de verdade dentro da Coreia do Sul. As músicas emocionavam. As letras falavam sobre juventude, sonhos, inseguranças e medos que muitos jovens viviam. Mas poucos artistas tinham coragem de abordar. Era impossível não se identificar. Enquanto isso, o fandom crescia de forma impressionante. Os ARMYs começaram a divulgar o grupo por conta própria.
compartilhar vídeos, apresentar o BTS para amigos e mostrar ao mundo que existia algo diferente acontecendo. Foi um crescimento construído praticamente pelos próprios fãs. Aos poucos, aquele grupo que muitos consideravam apenas mais um estreante passou a ser visto como uma das maiores promessas do K-pop. Mas, ironicamente, foi exatamente aí que surgiu um novo desafio, porque crescer rápido também tem um preço. De repente, a agenda ficou completamente lotada. Shows, programas de televisão, entrevistas, gravações, ensaios, viagens e praticamente nenhum tempo para descansar. Tudo aconteceu muito rápido, mais rápido do que qualquer pessoa poderia imaginar. Enquanto o BTS comemorava suas primeiras grandes conquistas, os integrantes precisavam aprender a lidar com uma fama que aumentava a cada mês. E não era só dentro da Coreia. O interesse internacional começava a explodir. Pessoas de diferentes países estavam descobrindo o grupo. Novos idiomas, novas culturas, novas responsabilidades. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Só que existe uma parte dessa história que quase ninguém comenta. Quando um grupo cresce tão rapidamente, nem todo mundo fica feliz. Foi justamente nesse período que começaram a aparecer ataques cada vez mais frequentes. Rumores inventados, críticas exageradas, campanhas para tentar diminuir o sucesso do BTS e até ataques direcionados aos próprios fãs. Os ARMYs passaram a ser alvo de provocações constantes simplesmente por apoiarem o grupo, e isso afetava profundamente os integrantes. Desde o início da carreira, o BTS construiu uma relação muito próxima com seus fãs. Eles nunca esconderam que enxergavam o ARMY como parte da própria caminhada. Por isso, ver pessoas sendo atacadas apenas por demonstrarem carinho pelo grupo era algo extremamente doloroso. Mesmo assim, eles decidiram responder da única forma que sabiam, através da música. Foi nesse período que o BTS lançou canções que falavam sobre cansaço, insegurança e a importância de continuar seguindo em frente, mesmo quando tudo parecia pesado. As mensagens ficaram ainda mais profundas. Era como se eles estivessem dizendo aos fãs: nós também estamos passando por momentos difíceis, mas vamos superar isso juntos. Essa conexão ficou ainda mais forte. Mas ninguém imaginava que o maior desafio da carreira deles ainda estava por vir. Porque em 2018, mesmo estando no topo do mundo, o BTS viveu um dos momentos mais delicados de toda a sua trajetória. Mas foi justamente quando o BTS parecia ter conquistado tudo, que eles enfrentaram a batalha mais difícil de suas carreiras. O ano era 2018. O grupo estava quebrando recordes atrás de recordes. Os shows lotavam estádios. Os álbuns vendiam milhões de cópias. O mundo inteiro começava a falar sobre aqueles 7 jovens sul-coreanos. Para quem via tudo de fora, parecia a vida perfeita. Só que nos bastidores, a realidade era completamente diferente. A pressão havia chegado a um nível que poucos artistas conseguem suportar. Praticamente não existia descanso. Os integrantes passavam meses viajando de um país para outro, gravando programas, ensaiando novas apresentações, preparando álbuns e participando de eventos quase todos os dias. O corpo já dava sinais de cansaço. A mente também. Quanto maior o sucesso, maior era a responsabilidade. E ao mesmo tempo em que milhões de pessoas comemoravam cada conquista do BTS, os integrantes precisavam lidar com um medo constante de decepcionar quem acreditava neles. Era como se não existisse espaço para errar. Qualquer passo em falso poderia virar notícia no mundo inteiro. Foi nessa época que aconteceu uma das revelações mais emocionantes da história do grupo. Durante um discurso em uma premiação, os integrantes contaram que, no início daquele mesmo ano, haviam discutido seriamente a possibilidade de seguir caminhos diferentes. Sim, mesmo vivendo o maior momento de suas carreiras, eles pensaram em parar. A declaração pegou o mundo inteiro de surpresa. Milhões de fãs ficaram emocionados ao descobrir que, enquanto todos comemoravam o sucesso do BTS, os 7 estavam enfrentando uma enorme batalha interna. Eles estavam esgotados, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Mas, depois de muitas conversas, decidiram continuar. Não porque fosse o caminho mais fácil, mas porque perceberam que ainda tinham uma história para escrever. Ainda havia sonhos para realizar. Ainda existiam mensagens que eles queriam levar ao mundo. Aquele discurso marcou um antes e um depois na trajetória do BTS. Pela primeira vez, os integrantes mostraram de forma totalmente aberta que nem mesmo o sucesso elimina as dificuldades.
Na verdade, às vezes ele cria desafios ainda maiores. E foi justamente essa sinceridade que fez milhões de pessoas se identificarem ainda mais com eles. Porque o BTS nunca vendeu a imagem de perfeição. Eles sempre mostraram que também sentem medo, também ficam cansados, também enfrentam dúvidas. E talvez seja exatamente isso que tornou a conexão entre o grupo e o ARMY tão especial ao longo dos anos. Só que quando tudo parecia finalmente entrar nos trilhos, o mundo inteiro parou. Ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Uma pandemia mudaria completamente os planos do BTS e também os planos de bilhões de pessoas ao redor do planeta.